Top 1 Concreto Romano. Em 1980, arqueólogos marinhos italianos fizeram uma descoberta estranha ao examinar as ruínas de um porto antigo na costa de Baiae. Submerso em mais de 30 pés de água salgada, havia um maciço quebra-mar que resistira ao mar por quase 2.000 anos. Ao contrário do concreto moderno, que sofre corrosão e se desintegra em ambientes marinhos após algumas décadas, esta estrutura estava intacta. Suas juntas estavam firmemente seladas e sua composição havia endurecido além de todas as expectativas. O muro foi construído pelos romanos, e seu segredo permaneceu enterrado tão profundamente quanto as próprias ruínas. O que intrigou os cientistas não foi apenas sua longevidade, mas o fato de que ele se tornara cada vez mais forte com o tempo. O material hoje conhecido como concreto romano ou opus caementicium difere de qualquer equivalente moderno. Enquanto o concreto atual depende fortemente do cimento Portland, a mistura romana usava uma cinza vulcânica chamada pozzolana em combinação com cal e água do mar. Com o tempo, essa mistura forma um mineral raro chamado tobermorita de alumínio, que fortalece a estrutura quanto mais ela é exposta à água salgada. Em outras palavras, o concreto romano prospera onde o concreto moderno falha. Amostras de núcleos de perfuração de portos romanos, como Cesareia e Cosa, mostraram padrões cristalinos microscópicos que os processos industriais modernos não conseguem replicar, nem mesmo com a metalurgia avançada ou engenharia química de hoje. No início dos anos 2000, vários laboratórios tentaram reconstruir a fórmula. Um estudo publicado em 2017 na American Mineralogist confirmou que a durabilidade única resultava da interação entre o material vulcânico e a água do mar, criando estruturas minerais entrelaçadas. No entanto, apesar da compreensão teórica, as tentativas de reproduzir isso em escala comercial falharam. As cinzas usadas pelos romanos vinham de vulcões específicos perto da Baía de Nápoles, material que é geoquimicamente único e quase impossível de substituir. Mesmo que o equilíbrio mineral pudesse ser imitado, o método milenar dos romanos de cura lenta e endurecimento subaquático desafiava todos os cronogramas modernos e a economia da construção. À medida que notícias sobre essas descobertas surgiram, outros estudos foram interrompidos abruptamente. Conglomerados industriais de concreto distanciaram-se silenciosamente de projetos de pesquisa relacionados aos métodos de construção romanos. Um dos principais investigadores em um laboratório financiado pelo Departamento de Energia do CNERN foi transferido antes que pudesse publicar seus resultados completos. Documentos apresentados sob acordos de pesquisa conjunta com institutos europeus desapareceram dos bancos de dados públicos. De acordo com relatos de denunciantes, pelo menos uma tentativa de solicitar financiamento para a revitalização de métodos antigos de concreto foi explicitamente rejeitada com a justificativa de que não seria comercialmente viável e perturbaria os mercados de infraestrutura existentes. Apesar disso, as implicações permanecem impressionantes. Se o concreto romano fosse utilizado em represas, pontes e defesas costeiras modernas, ele poderia durar séculos a mais que os projetos atuais, economizando potencialmente trilhões em custos de reparo e danos ambientais. Mais perturbador, no entanto, é que sua supressão sugere que nosso ambiente construído está sendo mantido deliberadamente frágil. Por que a humanidade abandonaria um material superior por um que falha em décadas? Qual indústria se beneficia de tal obsolescência? Em 2022, um projeto de mapeamento por satélite sobre as partes inundadas da antiga Hóstia revelou dezenas de estruturas de concreto romano intactas sob o fundo do mar, ainda resistindo às ondas após 2 milênios. Hoje, esses vestígios estão fechados para mergulhos públicos, sob a alegação de zonas de proteção contra riscos marinhos. Mas se essas estruturas são realmente mais fortes que o aço e intocadas pelo tempo, então a fundação da nossa indústria de construção moderna foi construída sobre areia. Top 2 Aço Damasceno. Em 1837, um oficial escocês chamado James Wilkinson
Adquiriu uma espada curva de um nobre local durante uma expedição britânica na região de Hyderabad, na Índia. Ao contrário de qualquer lâmina que ele já tivesse visto, ela brilhava com um padrão fluido como fumaça líquida aprisionada no metal. A arma podia atravessar canos de rifle sem lascar e dobrar-se quase 90 graus sem quebrar. Embora sua idade fosse incerta, uma lenda local afirmava que ela havia sido forjada séculos antes com uma técnica agora esquecida. O oficial enviou-a para análise em Londres. Metalúrgicos ficaram maravilhados com sua flexibilidade, força e beleza, mas ninguém conseguiu explicar como ela havia sido fabricada. Esta espada era um artefato autêntico de aço damasceno, e seu segredo intriga cientistas até hoje. O aço damasceno, historicamente conhecido como Woods, originou-se na Índia e espalhou-se pelo Oriente Médio por volta do século III d.C. Essas lâminas eram lendárias no mundo islâmico e temidas durante as cruzadas. Sua característica distintiva era o padrão de Damasco, ondas e redemoinhos intrincados que não eram gravados como decoração, mas surgiam do interior do próprio metal. Esses padrões eram o resultado de nanotubos de carbono e estruturas de carboneto formados durante o processo de forjamento, conferindo ao aço sua força e resistência sem precedentes. No entanto, os metalúrgicos modernos não conseguem replicar essas microestruturas com consistência. Apesar do uso de microscópios eletrônicos, cortadores a laser e ligas ricas em carbono, o método de produção original envolvia a fusão de minério de ferro com materiais vegetais em cadinhos selados. Um ambiente com pouco oxigênio que permitia uma absorção precisa de carbono. Isso criava lingotes de aço ultrapuro, que eram então repetidamente aquecidos, martelados e resfriados, em um ritmo que permanece desconhecido. A menor variação na temperatura, umidade ou tempo de forjamento arruinava o processo. Igualmente enigmática era a fonte das matérias-primas. Alguns estudiosos acreditam que os minérios usados continham traços de vanádio e molibdênio que ocorriam naturalmente em minas específicas no sul da Índia, hoje esgotadas ou geologicamente alteradas. No século XVIII, o verdadeiro aço damasceno havia desaparecido da produção. As tentativas europeias de reproduzi-lo, mesmo com lâminas capturadas como referência, falharam consistentemente. Reconstruções modernas usando metalurgia do pó ou ataque químico podem imitar a aparência superficial, mas carecem da rede interna e das propriedades mecânicas dos originais. Em 2006, uma equipe de pesquisa alemã identificou nanotubos de carbono em amostras autênticas de Damasco, uma nanoestrutura que a ciência só reconheceu há poucas décadas. Mas eles não conseguiram reproduzi-los em laboratórios sem ambientes artificiais. Como os ferreiros antigos criaram um material tão avançado em larga escala, sem microscópios ou química teórica? Alguns acreditam que a técnica foi perdida deliberadamente. Quando as potências coloniais suprimiram as tecnologias indígenas e monopolizaram a metalurgia, as tradições orais da forjaria Woods foram interrompidas. Os últimos mestres ferreiros conhecidos morreram sem aprendizes ou foram cooptados pelos exércitos coloniais e forçados a adotar os padrões europeus de aço. Outros apontam para a destruição das rotas comerciais e o declínio de guildas específicas após a conquista britânica de Mysore, o que efetivamente cortou a transferência de conhecimento. Existem poucos registros escritos, e os que restam são vagos ou metafóricos, referindo-se a chamas que respiram e ferro que canta, em vez de dados mensuráveis. Poderia o processo real de fabricação do aço damasceno ser revivido? Isso revolucionaria os armamentos modernos, materiais aeroespaciais e instrumentos cirúrgicos. A capacidade de forjar aço em temperaturas ambientes com nanoestruturas incorporadas tornaria obsoletas muitas fábricas modernas. É por isso que não existe financiamento sério para projetos de revitalização do Woods. Algo ou alguém garantiu que esse conhecimento permanecesse enterrado. Em 2019, uma lâmina de Damasco em um museu privado em Istambul foi digitalizada com ressonância magnética.
Os resultados mostraram anomalias no campo magnético interno do metal, formando espirais organizadas nunca vistas em nenhuma liga conhecida. Nenhuma explicação foi oferecida. O museu, desde então, restringiu o acesso ao artefato. Se o aço damasceno realmente encarna uma ciência perdida de engenharia molecular, então seu desaparecimento pode não ser por acaso. Top 3. A Liga de Oricalco. Em 2015, uma equipe de arqueólogos marinhos encontrou os destroços de um navio de carga grego perto da costa siciliana, a 10 pés abaixo das ondas, em frente à antiga cidade portuária de Gela. Entre os escombros espalhados no fundo do mar, havia 39 lingotes brilhantes que eram diferentes de tudo o que já tinham visto. Apesar de estarem submersos por mais de 2.600 anos, os lingotes mantinham um brilho ouro-avermelhado vibrante que parecia imune à corrosão. As análises iniciais revelaram que não se tratava de ouro, cobre ou bronze, mas de uma mistura estranha de metais sem equivalente moderno conhecido. A equipe havia recuperado o que alguns hoje acreditam ser o metal perdido de Atlântida, o oricalco. Mencionada no Crítias de Platão, o oricalco era descrito como o segundo metal mais precioso em Atlântida depois do ouro, usado para decorar os santuários internos da cidade e até o templo de Poseidon. Por séculos, historiadores o descartaram como alegórico, até que esses 39 lingotes surgiram. Testes laboratoriais revelaram que os lingotes consistiam em uma liga complexa de cobre, zinco, níquel, chumbo e traços de metais de terras raras. O que mais intrigou os pesquisadores, no entanto, não foi apenas a composição, mas a pureza e o equilíbrio dos elementos. A liga não correspondia a nenhuma receita histórica de latão ou bronze. Seu brilho, densidade e impressão digital espectral eram completamente únicos. A metalurgia moderna pode combinar metais em proporções precisas, mas os lingotes de Gela exibiam microestruturas que sugeriam um processo de resfriamento extraordinariamente lento e uma série de reações químicas sob calor rigorosamente controlado. Algo quase impossível de alcançar com os fornos conhecidos no século VI a.C. Além disso, os materiais da liga vinham de fontes espalhadas pelo Mediterrâneo e até da África subsaariana, indicando uma rede comercial e conhecimento técnico que ia muito além do que a história atribui aos gregos daquela era. Como uma civilização que precedeu o Império Romano pôde criar um material tão avançado que ainda hoje não conseguimos duplicar? Pouco depois da descoberta, o acesso ao naufrágio foi silenciosamente restringido pelo Ministério da Cultura italiano. Pesquisadores independentes e laboratórios privados tiveram novas amostras negadas. Os lingotes foram transferidos para uma instalação estatal para conservação, e as atualizações sobre a análise cessaram abruptamente. Um dos especialistas em metalurgia envolvidos na investigação original deixou seu cargo universitário sem explicação, e suas publicações sobre o assunto foram retiradas do ar. Alguns sussurraram que a redescoberta do oricalco representava uma ameaça às cronologias oficiais da metalurgia, ou pior, que a liga possuía propriedades industriais que ainda não haviam sido reveladas. O que torna o oricalco tão perigoso? Além do seu apelo visual, os pesquisadores suspeitam que o metal exibe propriedades condutivas incomuns. Um breve teste eletromagnético durante a análise inicial revelou padrões de resistência irregulares, sugerindo um uso potencial em transmissão de energia ou blindagem de sinais, propriedades altamente cobiçadas nas indústrias aeroespacial e militar. Poderia ser este o motivo pelo qual novos testes foram interrompidos? Se sim, então o oricalco não é apenas um vestígio. Ele pode ser uma tecnologia. Em 2021, um relatório vazado de uma empresa de defesa mencionou ligas experimentais comparadas a amostras históricas de origem incerta, incluindo uma designada como OCLA. A empresa recusou-se a comentar e o documento desapareceu após uma queixa de direitos autorais. Desde então, não surgiram mais menções ao oricalco em publicações científicas convencionais. Se os lingotes de Gela representam realmente uma ciência esquecida de fusão de materiais, capaz de resistir ao tempo,
a água salgada e até a interferências eletromagnéticas, então os limites do que as civilizações antigas sabiam podem ser muito mais amplos do que somos levados a acreditar. Top 4. As lentes mesopotâmicas. Em 1850, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard desenterrou um objeto estranho das ruínas de um templo durante escavações na antiga cidade assíria de Nimrud, no norte do Iraque. Era um pequeno pedaço oval de cristal de rocha, perfeitamente liso com uma curvatura convexa e uma clareza impressionante. Inicialmente descartado como um item decorativo, investigações posteriores revelaram que ele havia sido cortado e polido com precisão óptica, funcionando exatamente como uma lente de aumento moderna. Layard havia redescoberto inadvertidamente o que hoje é chamado de lente de Nimrud e, com ela, um dos dispositivos ópticos mais antigos já encontrados. Datada de cerca de 750 a.C., a lente é esculpida em quartzo natural e tem cerca de 1,6 polegada de diâmetro. Ela produz um aumento de 2 a 3 vezes e apresenta uma forma biconvexa deliberada, algo que exige não apenas habilidade artesanal, mas conhecimento sobre como a luz se comporta na refração. No entanto, este não foi um caso isolado. Desde a descoberta da lente de Nimrud, cristais polidos semelhantes foram desenterrados em locais mesopotâmicos, sumérios e babilônicos, frequentemente descartados como joias ou objetos rituais. Contudo, ao serem examinados de perto, muitos desses artefatos mostram propriedades ópticas que são precisas demais para serem casuais. Em 2007, pesquisadores da Universidade de Genebra examinaram 13 dessas lentes usando interferometria a laser e descobriram que várias correspondem à curvatura necessária para distâncias focais controladas. Esses resultados sugerem não apenas um entendimento da fabricação de lentes, mas também possíveis aplicações em astronomia, escultura de precisão ou até cirurgia. Isso levanta uma questão difícil. Como civilizações há mais de 2.700 anos alcançaram um nível de engenharia óptica que se pensava pertencer apenas ao Renascimento? A historiografia convencional afirma que a fabricação de lentes para melhoria visual começou com os gregos e que instrumentos ópticos, como o telescópio, só surgiram no século XVII. No entanto, tábuas cuneiformes da mesma era, da lente de Nimrud, contêm mapas estelares com uma precisão surpreendente, incluindo representações de movimentos planetários e anomalias estelares invisíveis a olho nu. Poderiam os astrônomos mesopotâmicos ter usado lentes para observar o céu? Se sim, isso derrubaria séculos de suposições sobre as origens da ciência. Apesar de sua importância potencial, a maioria dessas lentes permanece guardada em cofres de museus ou classificada incorretamente em arquivos de artefatos. Pedidos para reclassificá-las como instrumentos científicos, em vez de itens religiosos, foram repetidamente negados. Em 2012, um especialista em óptica de um instituto de pesquisa alemão, em visita ao Museu Britânico, foi impedido de digitalizar uma coleção de cristais mesopotâmicos após fazer perguntas sobre suas possíveis propriedades de aumento. O motivo oficial citado foi preocupação com a conservação, mas para outros artefatos de quartzo não existia tal restrição. Para que essas lentes antigas poderiam ter sido usadas? Algumas teorias dizem que os mesopotâmicos podiam gravar inscrições microscópicas ou construir ferramentas de precisão. Outros especulam que eram componentes de um dispositivo óptico maior, hoje perdido. Algumas vozes radicais sugerem até que eram usadas na comunicação, focando a luz em longas distâncias como lasers primitivos, uma afirmação rejeitada pela academia, mas nunca refutada experimentalmente. Imagens de satélite de locais de escavação no deserto do Iraque moderno mostram vários padrões de fileiras de pedras que lembram relógios de sol ou arranjos ópticos. Essas áreas foram declaradas zonas proibidas por autoridades governamentais e militares, sob o pretexto de proteção do patrimônio. Embora nenhuma pesquisa pública tenha ocorrido lá por mais de uma década, se as lentes mesopotâmicas representam um capítulo suprimido na história da óptica, então a linha do tempo das descobertas humanas talvez não seja linear.
Ela pode ser cíclica, com o conhecimento sendo ganho, perdido e silenciosamente enterrado sob a areia e o sigilo. Top 5. Pó de ouro antibacteriano. Egípcio. Em 1924, ao catalogar artefatos do túmulo do sumo sacerdote Angkor, em Saqqara, arqueólogos encontraram uma camada de pó de ouro cobrindo os invólucros internos do seu corpo mumificado. Inicialmente supôs-se tratar de simbolismo, parte da riqueza e associação divina frequentemente atribuída às práticas de sepultamento egípcias. No entanto, sob análise microscópica no laboratório de conservação inicial do Museu do Cairo, algo inesperado veio à tona. As partículas eram muito mais finas do que qualquer metal moído conhecido, quase uniformes em tamanho e exibiam propriedades que desafiavam os limites da metalurgia antiga. O que começou como uma característica decorativa logo revelou sinais de algo muito mais complexo e perturbador. Amostras do pó de ouro foram posteriormente analisadas, na década de 1990, com microscópios eletrônicos de varredura na Universidade de Tübingen, na Alemanha. Os resultados mostraram flocos de ouro nanoscópicos, cada um com menos de 50 nanômetros de diâmetro, com um revestimento protetor de um composto orgânico não identificado. Ainda mais surpreendente era que as partículas de ouro exibiam propriedades antibacterianas de amplo espectro. Em testes contra colônias de E. coli e Staphylococcus aureus, os flocos eliminaram mais de 99% das bactérias em minutos. Ao contrário dos antibióticos modernos, a reação parecia ser puramente mecânica, provavelmente um resultado de como as partículas perfuravam as membranas celulares. Essencialmente, o pó funcionava como um biocida antigo. A nanotecnologia moderna só começou recentemente a explorar o potencial do ouro em aplicações médicas. No entanto, aqui estava um tratamento funerário de quase 2.600 anos atrás, que alcançava o mesmo efeito com um controle de partículas com o qual as máquinas modernas ainda lutam. A síntese atual de nanopartículas de ouro exige centrífugas, banhos químicos e monitoramento eletrônico. Os antigos egípcios não tinham nada disso. Como eles conseguiram, então, uma distribuição uniforme de tamanho de partícula em escala nanométrica? Alguns acreditam que o segredo reside em processos biológicos perdidos ao longo do tempo. Nos invólucros foram encontrados pólens de plantas raras do deserto, sugerindo uma origem orgânica para o composto de ligação. Poderiam os embalsamadores egípcios ter usado enzimas vegetais para quebrar o ouro em forma nano e depois o estabilizado com proteínas ou resinas? Nenhuma fórmula para esse processo foi encontrada. Nenhum texto conhecido o descreve, mas as assinaturas químicas apontam para uma reação que a ciência moderna não consegue reproduzir fora de condições laboratoriais. Após a descoberta original, as amostras de pó foram silenciosamente retiradas da exibição pública. Em registros oficiais de museus, elas agora constam como poeira dourada, agrupadas com itens cosméticos rituais. Tentativas de obter amostras para novos estudos foram rejeitadas por motivos de preservação do artefato. Em 2001, um proeminente bioquímico em um laboratório suíço afirmou ter recriado um efeito semelhante usando receitas antigas do papiro Ebers. Antes que pudesse publicar seus resultados, os fundos de seu laboratório foram cortados e sua pesquisa interrompida. Nenhuma explicação foi dada. As únicas referências restantes ao seu trabalho existem como citações em revistas obscuras de química, sem acesso ao texto completo. Se os antigos egípcios tivessem dominado a tecnologia antimicrobiana em escala nanométrica e a utilizado não apenas para embalsamamento, mas talvez também para a medicina, esse conhecimento poderia ter mudado o curso do controle de infecções moderno. Em vez disso, foi enterrado, selado em resina e descartado como excesso religioso. A última vez que os invólucros de Angkor foram examinados sob condições laboratoriais foi em 2015, durante um programa de conservação de curta duração financiado pelo Ministério das Antiguidades egípcio. O programa foi encerrado no meio de sua primeira fase. Todas as notas de laboratório permanecem sob sigilo. Se o antigo pó de ouro podia matar bactérias sem produtos químicos, sem resistências e sem degradação,
Então a perda desse conhecimento talvez tenha nos custado mais do que imaginamos. Top 6. A resina do fogo grego. Em 678 d.C., durante uma batalha naval decisiva na costa de Constantinopla, a marinha bizantina desencadeou uma arma que mergulhou a frota árabe no caos e no terror. Jatos de fogo disparavam das proas dos navios bizantinos, agarrando-se à superfície da água e inflamando tudo o que tocavam. Testemunhas relataram que as chamas não podiam ser apagadas com água e se espalhavam ainda mais violentamente se alguém tentasse sufocá-las. Os árabes chamavam-no de naftar, os bizantinos chamavam-no de fogo líquido. No entanto, a história o recorda por um nome muito mais sinistro: fogo grego. E a fórmula por trás dele permanece como um dos segredos militares mais bem guardados e completamente perdidos do mundo antigo. O uso do fogo grego foi descrito por vários cronistas ao longo dos séculos seguintes, de Teófanes, o Confessor, a Ana Comnena, mas nenhum conseguiu identificar seus componentes exatos. Segundo relatos, ele era lançado através de dispositivos semelhantes a sifões em navios de guerra, sugerindo um sistema de pressurização muito à frente do seu tempo. A substância em si colava na pele humana, queimava sob a água e resistia ao sufocamento, comportando-se mais como um organismo vivo do que como um composto químico convencional. A pirotecnia moderna falhou em replicar esses efeitos com ingredientes medievais conhecidos. Várias teorias foram propostas. Combinações de cal viva, nafta, resina, enxofre e betume. Contudo, em todas as reconstruções modernas, as propriedades fundamentais, resistência à água, propagação adesiva e queima persistente, permanecem inalcançáveis. Em 2003, uma equipe da Universidade de Tessalônica quase conseguiu um avanço. Eles conseguiram criar uma resina inflamável em forma de gel que queimava na superfície da água. No entanto, ela exigia estabilizadores e plásticos que não estavam disponíveis antes da era industrial. A versão antiga, fosse o que fosse, não se baseava em petróleo refinado ou química moderna. Ela funcionava em condições de campo de batalha, com materiais e técnicas que ainda são desconhecidos. A fórmula original era supostamente mantida por uma única guilda em Constantinopla, transmitida por linhagens sanguíneas e rigorosamente guardada sob decreto imperial. Qualquer pessoa que tentasse revelá-la enfrentava-se execução. Quando a Quarta Cruzada saqueou a cidade em 1204, a cadeia de transmissão foi interrompida. Todos os registros, se é que algum dia existiram, foram perdidos nos incêndios que consumiram os arquivos imperiais. O que restam são apenas fragmentos, menções a óleo do mar, chama selvagem e pedra ardente, espalhados por manuscritos contraditórios, muitos dos quais foram reescritos ou censurados em séculos posteriores. Na década de 1970, relatórios desclassificados de um laboratório naval da OTAN, em Nápoles, revelaram testes sobre técnicas incendiárias antigas. Uma entrada mencionava um derivado orgânico de fósforo extraído de fontes históricas que, segundo relatos, se incendiava em contato com a água do mar. O experimento foi interrompido por preocupações de segurança. A substância, designada como GFR7, nunca foi identificada. Alguns acreditam que os militares têm tentado reconstruir o fogo grego há décadas, não como uma arma de guerra, mas como um avanço na ciência dos materiais. Um composto à prova de fogo e repelente de água para aplicações aeroespaciais ou submarinas. O acesso a certos destroços da era bizantina no Egeu, especialmente perto da ilha de Quios, foi restrito desde 2011. Oficialmente, isso é para conservação. Extraoficialmente, equipes de mergulho relatam a presença de ânforas seladas com resíduos semelhantes ao alcatrão, mas nenhuma foi recuperada para estudos públicos. Um arqueólogo independente que relatou tal achado foi posteriormente impedido de renovar suas licenças de escavação. Se o fogo grego era mais do que apenas uma arma, se era uma tecnologia química capaz de desafiar elementos naturais, então sua perda marca não apenas a queda de um império, mas a eliminação de um milagre científico.
Um material que ignorava as regras da água, do oxigênio e do calor, e que ninguém, nem mesmo os químicos modernos com laboratórios de satélite e espectrômetros, consegue decifrar completamente. Top 7. O aço Woods da Índia. Em 1795, uma carga de espadas chegou ao Arsenal Real em Londres, um presente de um estado principesco do sul da Índia. Uma delas, uma lâmina curva, com padrões ondulantes incrustados no metal, atraiu a atenção de metalúrgicos. Em testes, ela cortou o aço europeu de forma limpa, sem perder o fio. Ela se dobrava sem quebrar, e sob a luz de tochas, sua superfície brilhava como água ondulando ao luar. Esta não era uma espada comum. Ela era forjada de aço Woods, um enigma metalúrgico que outrora armara guerreiros da Pérsia ao sudeste asiático. Apesar de séculos de admiração, o segredo do Woods desapareceu em meados do século XIX, e a ciência moderna nunca conseguiu trazê-lo de volta. O aço Woods, o precursor do mais famoso aço damasceno, surgiu na Índia já no século III a.C. Ele era conhecido por sua pureza, força e o padrão característico de ondulação, causado pelo alinhamento de nanotubos de carbono e microestruturas de carboneto. Ao contrário do ferro fundido ou do ferro forjado, o Woods era produzido em cadinhos selados, onde o ferro era fundido com materiais orgânicos ricos em carbono, como folhas secas ou lascas de madeira, em um ambiente com pouco oxigênio. Esse processo criava lingotes de aço com ultra alto teor de carbono e uma arquitetura interna única que conferia ao metal seu desempenho lendário. Quando pesquisadores modernos tentaram reproduzir o Woods, descobriram que o processo era surpreendentemente delicado. Mesmo uma pequena mudança na temperatura ou na atmosfera durante o forjamento alterava a distribuição de carbono, resultando em lâminas quebradiças ou desiguais. Apesar do acesso a microscópios eletrônicos, câmeras térmicas e fornos automatizados, os metalúrgicos não conseguiram produzir de forma consistente os padrões fluidos ou as propriedades mecânicas do Woods original. Em um estudo de 2006, pesquisadores identificaram nanofios de carboneto de ferro embutidos em amostras autênticas de Woods, estruturas que só se formam sob condições térmicas muito estreitas, provavelmente descobertas por ferreiros antigos através de gerações de tentativa e erro. A fonte do minério de ferro também desempenha um papel crucial. Registros históricos sugerem que minas em Tamil Nadu e Telangana continham elementos traço únicos, como vanádio e molibdênio. Esses microaditivos, combinados com a fonte certa de carbono e as condições adequadas de queima, podem ter sido decisivos para as propriedades da liga. No entanto, essas minas estão esgotadas hoje. E mesmo quando minérios com composição semelhante são encontrados, os resultados permanecem insuficientes. As árvores e plantas específicas usadas no processo do cadinho também podem ter sido extintas, eliminando outra variável-chave para os esforços de replicação. À medida que as políticas coloniais britânicas no século XIX forçaram o fechamento da indústria de armas nativa da Índia, a tradição do Woods já estava em declínio. A transmissão oral do conhecimento de forjaria através de linhagens de ferreiros foi interrompida. As guildas foram dissolvidas. A especialização local foi rotulada como primitiva e substituída por técnicas europeias de metalurgia. Sem manuais escritos, o conhecimento se dissolveu em uma geração. Nas últimas décadas, vários institutos de defesa e de ciência de materiais estudaram silenciosamente estruturas semelhantes ao Woods para aplicações aeroespaciais. Em 2018, um memorando interno vazado de uma agência de pesquisa militar indiana descreveu uma liga rica em carbono, baseada em metalurgia pré-colonial, com resistência anômala à fadiga. Não houve nenhuma publicação posterior. Alguns acreditam que os dados foram agora classificados como sigilosos. Se isso for verdade, o Woods pode ter detido a chave não apenas para espadas superiores, mas para tecnologias muito além de seu tempo, de ferramentas cirúrgicas a componentes espaciais. Imagens de satélite de antigos locais de fundição no sul da Índia mostram extensos campos de escória e montes de fornos que ainda precisam ser escavados. Esses locais
estão agora sob controle restrito, supostamente para proteção arqueológica. No entanto, há mais de uma década não se realiza pesquisa pública ali. Se o aço Woods representa não apenas um artesanato perdido, mas uma ciência esquecida de manipulação de nanoestruturas alcançadas sem microscópios ou fórmulas, então seu desaparecimento é mais do que uma perda cultural. É um retrocesso tecnológico, um lembrete de que o futuro às vezes está enterrado no passado. Top 8. O vidro do deserto da Líbia. Em 1932, durante uma expedição pelo Grande Mar de Areia, na fronteira entre o Egito Ocidental e a Líbia, o geólogo britânico Patrick Clayton encontrou cacos espalhados de um vidro verde amarelado, pálido que brilhava ao sol. Os fragmentos tinham formas estranhas, eram afiados como navalhas e artificialmente lisos, diferentes de tudo o que o vento ou a erosão tivessem moldado. Nos anos seguintes, exploradores e geólogos descobririam mais de 3.000 milhas quadradas desse material estranho, hoje conhecido como vidro do deserto da Líbia. No entanto, quase um século depois, os cientistas ainda não conseguem chegar a um acordo sobre como ele surgiu ou qual evento catastrófico poderia ter gerado temperaturas altas o suficiente para formá-lo. O vidro do deserto da Líbia é sílica quase pura, mais de 98%, e apresenta uma clareza e consistência que rivalizam com o vidro óptico de mais alta qualidade usado em instrumentos de precisão. Para derreter a areia de quartzo e transformá-la em vidro, as temperaturas devem exceder 3.000 graus Fahrenheit. Não há vulcões na região. Não há sinais de fluxos de lava, dutos de magma ou fontes geotérmicas. Ainda mais intrigante é que não há cratera de impacto por perto, o que exclui um impacto de meteoro tradicional como fonte. O vidro parece ter sido criado por um evento térmico intenso, mas superficial, possivelmente uma explosão aérea que vaporizou tudo em seu caminho, sem deixar uma cicatriz na Terra. Em 1996, cientistas da NASA começaram a estudar o vidro como um análogo para processos de superfície lunar. Uma teoria sugere que o vidro pode ter sido formado pela explosão aérea de um cometa semelhante ao evento de Tunguska, de 1908, onde um corpo cósmico detonou na atmosfera, gerando calor imenso sem tocar o solo. No entanto, mesmo essa hipótese não consegue explicar a uniformidade do vidro, ou a presença de microbolhas e minerais raros de alta pressão como cristobalita e lechatelierita, que exigem tanto calor intenso quanto compressão. O que aprofunda o mistério é o contexto em que esse vidro apareceu historicamente. Um escaravelho esculpido em vidro do deserto da Líbia foi descoberto no peitoral da máscara funerária do faraó Tutancâmon, sugerindo que os antigos egípcios valorizavam o material não apenas por sua beleza, mas também por suas supostas propriedades místicas ou tecnológicas. As técnicas de escultura usadas no escaravelho pressupõem conhecimento da dureza e dos padrões de fratura do material, conhecimento que teria exigido experimentação e talvez até trabalhos de mineração. Tentativas de replicar o vidro sob condições laboratoriais tiveram sucesso apenas marginal e exigem geradores de plasma de alta temperatura rigorosamente controlados e condições atmosféricas sintéticas. Nenhum processo natural conhecido na Terra, exceto talvez uma detonação nuclear, corresponde à energia e uniformidade do evento que formou esse vidro. E, no entanto, a tecnologia de armas nucleares estava há mais de 3.000 anos no futuro. Em 2007, um relatório secreto de uma pesquisa geofísica internacional mencionou níveis anômalos de magnetita e padrões de ativação de nêutrons em amostras de vidro do deserto da Líbia. Indicadores consistentes com a exposição a explosões de partículas de alta energia. Esse relatório nunca foi totalmente divulgado e os dados brutos permanecem inacessíveis. Nos últimos anos, a área ao redor das concentrações mais densas de vidro do deserto da Líbia foi colocada sob controle militar pelas autoridades locais, citando preocupações sobre a remoção não autorizada de artefatos. O monitoramento por satélite mostra que atividades de escavação continuam ocorrendo em setores isolados,
conduzidas por equipes que não pertencem a nenhuma instituição acadêmica conhecida. Pesquisadores independentes que tentaram acessar a região foram repelidos ou detidos. Se o vidro do deserto da Líbia é o resíduo de um evento cósmico desconhecido, ou pior ainda, o remanescente tecnológico de uma arma antiga ou experimento de energia, então ele permanece como prova física de que a Terra experimentou forças além da compreensão humana atual. Forças que talvez não fossem deste planeta, ou, se fossem, forças que não somos mais autorizados a explorar. Top 9. A tinta resistente à sombra dos Incas. Em 1936, uma equipe de arqueólogos liderada pelo Dr. Harold Ferguson notou algo estranho sob camadas de musgo e detritos desgastados ao inspecionar as ruínas de um templo no remoto local peruano de Choquequirao. As paredes internas de um santuário solar, expostas por séculos à luz solar intensa das montanhas e às chuvas sazonais, ainda ostentavam traços pálidos, mas vibrantes, de carmim, ocre e azul. Ao contrário dos pigmentos minerais típicos, que desbotam ou descascam com o tempo, essas cores haviam se fundido perfeitamente com a pedra, seus tons quase intocados. As primeiras amostras enviadas para análise em Cambridge deixaram os pesquisadores atônitos. A tinta não havia se degradado. Ela não só resistira ao tempo e à umidade, mas até à radiação ultravioleta. As ruínas estavam revestidas com um composto que a ciência de materiais moderna não conseguia replicar nem explicar completamente. A estrutura química do pigmento, posteriormente batizada de Andean Compound Red 5, não se assemelhava a nenhuma tinta ou corante conhecido da América pré-colombiana. Ele consistia em ligantes orgânicos e inorgânicos suspensos em uma matriz à base de silicato, mas com uma peculiaridade. No pigmento estavam incrustadas partículas microscópicas de sílica biogênica, estruturas vítreas feitas de cinzas de plantas que espalhavam a luz solar de forma a evitar a degradação da cor. Essencialmente, a tinta neutralizava a exposição UV. Sob microscópios eletrônicos, essas partículas pareciam nanoprismas precisamente espaçados, como se tivessem sido projetados tecnicamente. O mistério é complicado pelo fato de a tinta também mostrar resistência ao crescimento microbiano. Culturas de fungos não conseguiam penetrar o filme, mesmo sob condições de alta umidade. O ligante parecia conter enzimas ou alcaloides da flora local, possivelmente processados por métodos hoje perdidos. A tradição oral indígena mencionava plantas solares sagradas, usadas pelos sacerdotes incas para criar capas protetoras para os templos. Mas não existe tal receita em registros ou códices preservados. O efeito de conservação deste revestimento permanece inigualável por qualquer formulação moderna, sem polímeros sintéticos. Em 1981, um projeto conjunto de um fabricante de tinta suíço e autoridades culturais peruanas tentou recriar o pigmento exclusivamente com substâncias naturais da região. O projeto terminou em fracasso após 2 anos. Pouco depois, várias amostras das camadas originais de tinta armazenadas no Arquivo Nacional de Lima foram dadas como desaparecidas. Uma investigação interna concluiu que houve um erro administrativo, mas o caso foi silenciosamente arquivado. O pesquisador-chefe renunciou e deixou o país. Imagens de satélite em 2010 revelaram outras estruturas andinas com resíduos de tinta semelhantes, especialmente em locais não acessíveis ao público, como Pumaquiri e partes do corredor de Vilcabamba. Essas zonas foram seladas para a proteção cultural e nenhum novo acesso foi concedido a pesquisadores independentes. O Ministério da Cultura peruano recusou pedidos de liberação de dados, de imagens espectrais ou amostras de pigmentos desses locais. Por que uma civilização sem acesso a polímeros sintéticos ou óptica moderna criaria uma tinta que pode durar mais que os revestimentos modernos mais avançados? Alguns acreditam que os incas herdaram conhecimento de culturas anteriores, talvez até de civilizações antediluvianas que dominaram materiais nanoestruturados. Outros apontam para os cultos solares dos Andes
e sugerem que a tinta fazia parte de um sistema maior de manipulação da luz e geometria sagrada. Alguns pesquisadores marginais especulam até sobre propriedades energéticas, teorizando que o pigmento funcionava como um condensador solar, embora nunca tenha sido provado um mecanismo. Nos últimos anos, surgiram rumores sobre formulações de tintas militares desenvolvidas com base em dados de Choquequirão. Esses revestimentos seriam projetados para resistir a imagens térmicas e sistemas de detecção baseados em UV. Nada disso foi confirmado publicamente. No entanto, a cor persistente sobre essas pedras antigas permanece muda, implacável e intocada pelo tempo. Se os incas realmente criaram uma tinta que resiste à luz solar, umidade, mofo e degradação sem química moderna, então não estamos mais lidando com artesanato primitivo. Estamos diante de uma ciência que não deveria ter existido. Top 10. O vidro flexível chinês. Em 14 d.C., durante o reinado do imperador Wang Mang, da dinastia Qin, um artesão apareceu na corte com um presente tão estranho que foi registrado em vários anais imperiais. Ele apresentou uma taça feita de um material que alegava ser vidro flexível, um material que não se quebrava ao cair, mas em vez disso, amassava e podia ser moldado de volta com um pequeno martelo. O imperador ficou intrigado e perguntou como ele havia sido fabricado. Quando o artesão se recusou a revelar seu processo, Wang Mang ordenou sua execução e a destruição da oficina. Essa decisão eliminou a única tentativa conhecida de introduzir o vidro flexível no mundo antigo, deixando um mistério que persegue cientistas de materiais desde então. A história aparece em várias fontes históricas, incluindo o livro dos Han posteriores, e em escritos da dinastia Jin Oriental, séculos depois. Alguns historiadores a descartaram como apócrifa. No entanto, em 2012, surgiu uma conexão curiosa quando empresas de tecnologia modernas anunciaram o desenvolvimento de vidro flexível ultrafino para telas sensíveis ao toque e células solares. O material hoje conhecido como Willow Glass ou Gorilla Glass exibe propriedades misteriosamente semelhantes ao artefato descrito nos registros Han. Poderia o antigo artesão chinês ter descoberto uma forma de vidro de alta resistência à tração na escala micrométrica, sem qualquer tecnologia industrial? Embora nunca tenha sido recuperada uma amostra preservada do vidro flexível original, escavações arqueológicas chinesas em Luoyang e Chang'an trouxeram à luz fragmentos de vidro antigo que desafiam qualquer classificação. Algumas dessas peças contêm traços de metais alcalinos raros e boro, elementos usados hoje para fabricar vidro de laboratório, vidro borosilicato. Um estudo publicado em 1999 pela Academia Chinesa de Ciências descreveu um caco com alto teor de silicato de lítio, que reduz a fragilidade e aumenta a resistência ao calor. No entanto, o trabalho foi retirado logo após a publicação e nunca foi traduzido para o inglês. O que torna a história mais inquietante é a persistência com que cada rastro desse material desaparece dos registros históricos. Ao contrário do bronze ou do jade, o vidro era raro na China antiga e frequentemente considerado inferior à porcelana. Ainda assim, documentos da corte durante o início do período Han referem-se brevemente a uma pedra clara que se dobra, mas não quebra. Após o expurgo de Wang Mang, essas referências somem. É como se a descoberta tivesse sido não apenas silenciada, mas sistematicamente apagada. Em 2008, um artigo anônimo circulou na comunidade chinesa de engenharia de materiais, mencionando uma anomalia de silicato antiga recuperada de uma tumba fechada perto da atual Suzhou. O documento afirmava que a amostra podia se dobrar em até 12 graus sem rachar e possuía memória estrutural. Tentativas de reproduzir o material falharam e a amostra em si nunca foi mostrada. Até hoje, nenhuma instituição reivindicou a autoria do artigo e não houve análise científica revisada por pares subsequente. O vidro flexível requer, no mundo moderno, dopantes precisos, recozimento térmico lento e produção em salas limpas. Se tal substância existiu há mais de 2.000 anos, isso implica não apenas uma descoberta acidental, mas um entendimento de tratamento térmico, equilíbrio químico e talvez
até manipulação da estrutura atômica que ia muito além das capacidades conhecidas da época. Somente em 2020, relatórios sobre escavações restritas do Instituto de Arqueologia da província de Henan listaram um objeto vitrificado não classificado com traços de terras raras em uma tumba da dinastia Han. Nenhuma foto foi publicada. A entrada foi removida de publicações posteriores. Se a história do vidro flexível for verdadeira e se restarem fragmentos de tal substância, ela representa um salto tecnológico que estava séculos à frente do seu tempo. Não apenas por suas propriedades físicas, mas pelo que sua supressão revela sobre conhecimento, poder e medo. A questão não é mais se o vidro flexível existiu na China antiga. A questão é: quem decidiu que o mundo não estava pronto para ele? Esses materiais antigos revelam um padrão perturbador que ultrapassa fronteiras, culturas e séculos. Dos portos vulcânicos de Roma aos templos elevados do Peru, dos fornos da Índia aos campos de vidro do norte da África, cada caso aponta para uma verdade que foi ignorada por muito tempo. Nossos ancestrais possuíam conhecimentos na ciência dos materiais que desafiam a explicação moderna. Estas não são anomalias isoladas. São sinais de um modelo, uma arquitetura oculta de inovação esquecida. Esse modelo é caracterizado por uma eliminação sistemática. Em cada história, alguém silenciou a fonte. Da execução imperial na China Han, à supressão colonial na Índia, de arquivos de museus selados na Europa, às zonas de escavação proibidas no Oriente Médio, o padrão é assustadoramente consistente. Quando essas descobertas surgem, elas são primeiro estudadas e depois escondidas. Os resultados são censurados, reclassificados ou simplesmente desaparecem. Carreiras acadêmicas terminam. Pesquisas são redirecionadas. O acesso é negado. É como se houvesse um consenso não dito de que alguns materiais e as verdades que eles implicam são perigosos demais para serem compartilhados. E o custo dessa supressão é imensurável. Esses materiais não eram apenas maravilhas da engenharia, eles guardavam possibilidades que poderiam ter transformado a medicina, a construção, a óptica, o fornecimento de energia, bem como a aviação e o setor aeroespacial. Concreto que se repara sozinho. Vidro que se dobra sem quebrar. Tintas que desafiam o tempo e a luz ultravioleta. Cada um deles representa um futuro que nunca herdamos. Um caminho que não foi trilhado. Uma tecnologia que foi enterrada não por ser incompreendida, mas por ser avançada demais para o seu tempo ou disruptiva demais para os detentores do poder. Isso não se trata apenas de conhecimento perdido. Trata-se do que foi tirado da humanidade. Ramos inteiros da ciência foram amputados da memória coletiva. Cada tábua esmagada, cada nota de laboratório desaparecida, cada cofre selado conta a mesma história. Que não somos os primeiros a percorrer este caminho, mas podemos ser os primeiros a fingir que nós mesmos o pavimentamos. E a supressão continua. Locais de escavação são militarizados, artefatos são reclassificados, amostras desaparecem. Em alguns casos, os materiais mais extraordinários são rotulados simplesmente como insignificantes para evitar a má atenção pública. No entanto, os fragmentos persistem. Um lingote brilhante em um naufrágio, uma parede pintada que não desbota, um escaravelho esculpido no vidro de uma explosão desaparecida. Cada um deles é uma testemunha silenciosa de algo que não podemos mais perguntar. Pois o verdadeiro perigo não é que não saibamos como esses materiais foram feitos. O verdadeiro perigo é que alguém sabe. Se essas tecnologias perdidas mudam a forma como você olha para a história do progresso humano, por favor, inscreva-se neste canal e dê um like neste vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Vamos recuperar nosso futuro entendendo o passado. O próximo cofre de conhecimento se abrirá em breve.